Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Olá, bem-vindos a mais um Fora do Roteiro e hoje vamos falar de vínculos. Hoje vamos falar de jovens e vamos falar dos mais velhos, dos mais maduros. E qual a importância que estes vínculos trazem para o crescer, para o maturar e para nos tornarmos quem somos hoje. E para isso vamos falar com uma psicóloga clínica e da saúde, especializada em psicologia infanto-juvenil, Miriam Neves. Bem-vinda ao Fora do Roteiro, Miriam. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, minha querida, pelo convite e por estar aqui contigo. É uma honra para mim, é um privilégio também. Obrigada, meu amor. Então, é curioso trazer aqui a perspectiva de um psicólogo, uma psicóloga, na área infanto-juvenil, quando na verdade este podcast é dedicado a mulheres adultas, não é? Mas a É realidade é verdade. que. Mas a realidade é que, e eu vou ter que dizer isto, porque eu adoro a tua frase de o que acontece na infância não fica na infância. Uhum, E portanto, só pegando nisso e pegando, fazendo aqui a ponte já para os vínculos, durante este período infantil ou juvenil, muitas vezes na nossa sociedade atual, da família nuclear, a família fechada, uhum, pai, mãe, filhos, associamos muito os vínculos ao vínculo com o pai, o vínculo com a mãe uhum, e vá, o fraterno dos irmãos. Mas uhum. vínculo é muito mais do que isso, não é, Miriam? Sem dúvida. Então, por norma, a nossa primeira figura de referência, não é? A pessoa com quem nós estabelecemos a vinculação, a relação de vinculação, é com os nossos progenitores e essencialmente com a nossa mãe, não é? Que é quem nos gera, quem nos nutre. É o primeiro contacto pele a pele, portanto, há aqui uma grande intimidade física e também emocional. No entanto, nós sabemos que as famílias, pelo menos a grande maioria, não é? Isto é normativo, mas há sempre a exceção, têm a família alargada e, portanto, têm todos os familiares que fazem parte dessa família nuclear central, portanto, seja a mãe, o pai, os irmãos, não é? Portanto, quem vive dentro de casa, há sempre a família que acresce aos que estão em casa. E normalmente quem está mais próximo acabam por ser os avós. Portanto, os pais dos pais deste bebé, não é? Desta criança, deste adolescente, são as pessoas mais próximas da família. E normalmente são as pessoas que dão este suporte, acabam por dar muita assistência, principalmente nos tempos pós-escola, o ir buscar os jovens à escola, o estar com eles em casa, fazer atividades com eles, partilhar histórias de vida e coisas que acontecem e que aconteceram no seu passado. E, portanto, têm aqui uma bagagem muito grande e conseguem ter uma visão não só do passado, como do futuro também, e trazê-la para o presente, para estes jovens. E, portanto, acrescem muito a estas figuras, a estes progenitores, a estas figuras de vinculação normalmente de referência, sendo que há crianças e jovens que têm os pais, e os pais não, os avós, como essas primeiras figuras de referência, não é? Porque há casos em que isto não acontece, ou mesmo, por exemplo, a mãe esteja presente nos primeiros anos de vida, depois se a criança ficar com o avô ou com a avó ou com uma tia-avó, uma madrinha, etc., uma pessoa que seja mais sábia, não é? Que tenha outra sabedoria a nível de idade e de vida, há aqui uma diferença nesta relação que se estabelece, não é? Basta a faixa etária ser diferente, basta o background ser diferente e tudo aquilo que as pessoas vivenciaram até aquele momento, tudo o que vai ser transmitido vai ser diferente também, não é? Portanto, isto agrega sempre muito, quer queiramos, quer não. Nós podemos ter idades diferentes, ter bagagens de vida diferentes, portanto, uma pessoa com 20 anos ter vivido muitas coisas que uma pessoa de 70 não viveu, mas a verdade é que a passagem do tempo
faz com que haja um amadurecimento diferente a vários níveis, não é? Portanto, a nível de experiências, a nível da maturação do nosso cérebro, a nível do sistema nervoso, há sempre alterações e isso depois é trazido no dia a dia e nestas relações que se estabelecem. E tu, na tua prática clínica, tens efetivamente verificado estas figuras de referência com peso para os jovens e as crianças, o peso dos avós? Tu consegues ver isso na tua prática? Sim, 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 sem dúvida. Olha, lembro perfeitamente de um caso que tive numa clínica onde trabalhei, que era uma adolescente. Ela estava mesmo ali no auge dos seus 13 anos, 13, 14 anos, e era sempre a avó. Não, era sempre o avô, exato, era sempre o avô que a levava. Ela falava, era muito da avó nas sessões. E era sempre o avô, e era tão interessante porque tu percebes muito o não verbal, e eu consigo muito perceber este comportamento não verbal, e percebia claramente que ela sentia-se muito feliz com o facto do avô estar ali, com o facto do avô esperar por ela, do avô se dispor a ir com ela até à clínica e ficar lá com ela, e depois era o carinho com que ela tratava o avô, a preocupação, que é uma coisa que posso-te dizer que na minha prática clínica, assim, nos casos que eu já tenho tido de adolescentes, eu noto que eles cuidam e olham para as pessoas da terceira idade com carinho e não com aquele desprezo ou com o que é que este está-me aqui a dizer, não deixem-me viver a vida, eu é que sei, não é? Que também é muito típico da adolescência. Portanto, na adolescência há Uhum. esta fase, que é normal, parece que dominamos o mundo, já temos tudo delineado, e realmente isto é um processo normal, mas nós podemos mesmo assim ter a sensibilidade e esta maturidade emocional que eu realmente verifico muito nos adolescentes que acompanho, que é ok, eu tenho as minhas ideias, tenho tudo isto está pré-concebido, mas eu consigo respeitar os meus avós, eu consigo respeitar as pessoas idosas com quem eu me cruzo. E vejo efetivamente jovens, e alguns também na minha prática clínica que partilham comigo, que ajudam os idosos. Portanto, ter esta sensibilidade de perceber aquela pessoa tem estas dificuldades, e eu, se tudo correr bem, um dia vou chegar àquele lugar e vou gostar que façam comigo aquilo que eu estou a fazer com os outros. Portanto, é muito este olhar empático, nos conseguirmos colocar também, no lugar do outro, que é muito importante. E é curioso o que tu estás a dizer, porque tu estás a descrever a maneira, e eu revejo-me também nisso, não só eu, como aos meus filhos. Eu revejo Uhum. exatamente, aliás, os meus dois filhos são adolescentes, 14 e 17, portanto estão ali Ok, na adolescência pura, sim. não é? Aham. E, e essa rebeldia do e queres mandar na minha vida e o que é que tu queres e deixa-me em paz e né, estes comportamentos típicos né, da adolescência, Uhum. eu vejo-os a fazer com muito mais facilidade connosco, pais, do que com os avós. De todo. Com os avós há um carinho, há uma admiração, há um respeito. E é curioso porque ao ouvir-te a falar e ao olhar também para a minha própria experiência, é como se, e vou fazer aqui um paralelismo, nós tivéssemos no nosso inconsciente coletivo esta admiração e este respeito pelo ancião, Uhum. que, na verdade, né, nas tribos indígenas e nos nossos ancestrais, bem lá longe, né, eram os mais velhos, os anciãos, e eram extremamente respeitados por toda a tribo. Eram os conselheiros, eram os sábios, eram os curandeiros, eram os médicos, eram os líderes. E na nossa cultura moderna, isso foi-se perdendo, né? Nós olhamos Uhum. e estamos aqui a dar exemplos, numa faixa etária em que ainda se vê esse respeito, mas a realidade, né, é que nós vemos os nossos lares cheios, Uhum. Nos hospitais, nos sim, estás a hospitais, tocar numa coisa muito importante, sim. não é? Ah, Inconsciente coletivo, não é? A forma como nós vemos a imagem em si do que é uma figura de um ancião, de uma pessoa mais velha. Sim. uhum, uhum. Hum. E vejo isso acontecer com a criança pequena e com o jovem. Hum. Mas parece que há ali um momento qualquer, que não é com toda a gente, como é óbvio, graças a Deus, mas há ali um momento em que parece que há um esquecimento coletivo, Uhum. uma dormência, um egoísmo. Eu não sei explicar o que é que acontece, eu não sei o que é que acontece,
mas é como se fosse um véu, né? Estão ali, mas nós esquecemos-nos que estão ali. E isto já Sim. desaparece, este imprinting, né? Uhum. Quase que o nosso código genético desaparece. Completamente. Ah, Completamente. e as pessoas são Hum? descartadas, são São. consideradas São inúteis. desrespeitadas. E são Hum? inúteis. Não São. há uma utilidade, né, para essas Sim. pessoas. Sim, como se tivessem que ter uma utilidade física, não é? Funcional, e não pudessem, pela presença delas, a sabedoria delas em palavras, não é? Já ser a utilidade em si. Só Uhum. que a sociedade está muito formatada para nós somos úteis se nós produzirmos. Isto está cada vez mais enraizado. E eu tenho lido muito Hum. sobre isto. E isto tem muito a ver com multitasking e quase sentirmos culpados por pararmos para descansar, para cuidarmos de nós, não é? Praticar o autocuidado. Se nós o fizermos, é como se, então, não estamos a produzir e Uhum. devíamos estar a fazê-lo. E qual é que é a imagem que é espelhada das pessoas da terceira idade, dos idosos? É que são pessoas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma imagem de uma pessoa que não tem a mesma produtividade que nós. Nem é esperado, não é? Ótimo será que se o tiver, e se tiver essa mobilidade e essa saúde para tal, mas é uma pessoa que naturalmente, devido ao avançar da idade, vai ter as suas limitações. E não é por isso que vai deixar de ter utilidade. Muito pelo contrário, tem muita utilidade, toda a sabedoria que traz, tudo aquilo que vem de lá de trás, e é isto que a sociedade, eu noto, e tu falaste do inconsciente coletivo, que eu estava a pensar nele, e ele realmente marca-nos muito, ah, e tem muito peso, não é? Eu costumo dizer que eu sou assim a carta fora do baralho, ou seja, não me identifico com uma série de coisas e não estou inserida, mas realmente a força que nós colocamos, a intenção e o significado que nós damos à presença destas pessoas. E mais do que à funcionalidade delas, ou o que elas conseguem fazer, ou ao ritmo da vida delas. É mesmo o que é que elas nos fazem transmitir, o que é que elas nos transmitem por palavras, como é que é a presença, porque a gente sente, não é? E se isto for trabalhado e sairmos um bocadinho do piloto automático, sentimos isto também. Desenvolvermos esta capacidade intrínseca de sentir a presença das pessoas, nos conectarmos com o interior delas e com a sabedoria que ela traz, que elas nos trazem, e os nossos ancestrais têm muita sabedoria, não é? Também nos passam outras coisas menos boas e traumas e coisas que nós vamos curando da nossa Uhum. ancestralidade, mas também nos trazem um grande potencial de pulsão e de nos impulsionar para o futuro e de enriquecer a nossa visão do presente. E isto deve ser Uhum. sempre retirado, é muito importante. E é engraçado, estás a dizer isso, e eu estou-me a lembrar em relação à presença. Cada vez mais as mulheres trabalham até mais tarde e trabalham mais. Uhum, Já para não falar na idade da reforma, tem tendência a cada vez a aumentar mais. A mulher mãe tem muito mais dificuldade e pese embora todas as medidas de natalidade e maternidade, o uhum, facto é que a mãe passa muito pouco tempo em casa, né? A mãe regressa para o trabalho muito cedo e as avós ainda estão a trabalhar. uhum, Aquilo que há uns anos atrás, era quase uhum, tido como garantido, eu posso ir trabalhar, que os uhum. meus filhos vão ficar com os avós. Não, eu posso ir trabalhar porque eu tenho creches, eu tenho infantários, eu tenho uma série de instituições para tomar conta dos meus filhos. E eu pessoalmente não sei se tu concordas ou não, mas a verdade é que, para mim, até aos 3 anos não faz qualquer sentido uma criança ir para uma creche ou ir para um infantário. Para mim, a Sim. socialização ocorre depois dos 3 anos, até lá precisa de se sentir segura e com uma boa referência. Que, Segundo os estudos, o ideal é a partir dos 3 anos, que é quando a criança começa a criar os laços sociais, não é? E a ter esta mais consolidada esta diferença entre ele e o outro, não é? Portanto, sim, os estudos dizem que sim, há um consenso, nessa faixa etária, precisamente. mas ao mesmo tempo parece existir uma propaganda para a Hum? criança socializar. É tudo muito forçado. Sim, A sim. Temos que criança ser todos. socializa. Tem que haver um timing que a sociedade cria
e uma pressão gigante que não só é para as crianças e para os jovens, como é acima de tudo para os pais. Porque é quase como, então o teu filho ainda não tirou a fralda, ainda está de Xuxa, ainda mama, ainda vai ao colo. Ou seja, está tudo no ainda faz, já não devia fazer. Não. E sabes que eu mesmo sendo psicóloga, eu tenho uma visão muito abrangente e sou muito open mind, mente aberta, porque uma coisa é, dentro de um período de desenvolvimento, é considerado normativo haver aquele desenvolvimento de algo. Mas vamos supor que a criança, naquele momento, não tem ainda a disponibilidade, ainda não o faz, mas depois rapidamente dá esse salto. Ok, não é dramático, está tudo bem. Uhum. Ou então, às vezes, a criança até já está apta para o fazer, mas não quer fazê-lo por alguma coisa, por alguma razão, porque se sente confortável naquele colo, naquele momento. Ok, qual é que é o problema? Não é? Porque é que vamos usar? Porque isto tem a ver muito com a comparação, não é? Portanto, é Uhum. muita comparação. E as redes sociais têm coisas muito boas, mas vieram disputar muito esta comparação excessiva, principalmente nos temas da maternidade e da parentalidade no geral, não é? Uhum. E isto é uma grande armadilha para quem quer viver uma parentalidade tranquila e leve e consciente também, alinhada com os seus valores, porque a parentalidade, a maternidade, e tu saberás isto melhor do que eu, porque és mãe, não traz um manual de instruções, não é? Está-se a conhecer os filhos todos os dias. E vai-se Uhum. continuar a conhecer, e mesmo na adolescência tu estás sempre a conhecer uma nova versão dos teus filhotes, porque faz parte, não é? Porque eles estão em desenvolvimento, o contexto deles está sempre a mudar, eles mudam de ano de escolaridade, eles mudam de colegas, eles mudam de professores, eles um dia estão mais tranquilos, outro dia não se sentem tão bem. Faz parte e a vida continua, não é? Mas a sociedade quer colocar tudo dentro de uma caixa, é a caixa disto, é a caixa daquilo, é a caixa daquilo. E nós não fomos feitos para viver em caixas. E, portanto, o nosso corpo, a nossa mente dão sinais constantemente, porque é um alerta, não é? Estão a dizer, calma, isto não pode ser assim, nós não fomos feitos para isto. Uhum. Portanto, é muito isso. E sabes que eu estou-te a ouvir, e aquilo que me está, a ocorrer é precisamente esta pressão, não é? E vamos falar da maternidade, então, um bocadinho. Uhum, Esta pressão sobre a maternidade que é de modas, né? Isto é de modas. Ora, a criança já tem que ir para o quarto aos 3 meses, porque senão está a criar aqui, seja o que for. E afinal não, deve dormir no quarto dos pais até quando lhe apetecer. A Xuxa tem que ser tirada. A Xuxa não se tira é quando o bebê quiser e estiver preparado, porque senão vais fazer não sei o quê. Então, uhum, constantemente, a mãe é bombardeada com aquilo que, independentemente do que é que está certo ou do que é que está errado, ela é uhum, bombardeada com uma série de normas, de best practices, né? uhum, E a mãe acaba não digo que isto aconteça sempre, nem 100%, claro que não, mas esta pressão acaba por levar a mãe a não conhecer uhum, efetivamente aquela criança. Porque não importa eu agora perceber se ela está a necessitar estar no colo ou está a necessitar estar no carrinho, perceber, entender o porquê que ela me está a pedir colo, porquê que ela está a querer dormir comigo ou porquê que ela não está a querer dormir comigo. Não, é o que dizem que, portanto, eu tenho que fazer porque assim é que eu sou uma boa mãe. uhum. Esta pressão do és boa mãe se fizeres assim, se não fizeres assim, não importa, és uma má mãe. Exatamente, tal e qual. E as mulheres focam-se tanto nisto que para sentirem que não estão a sair daquilo que a sociedade espera e diz que é o correto, elas levam esse caminho e é aquilo que tu dizes. Com esta pressão, as mães nem conseguem conhecer o bebé que têm ou a criança que têm. Porque quando nós temos ideias pré-concebidas e trazemos as crenças, não é, que nos definem desde a infância, isto são quase como se as vozes que nós temos aqui que estão sempre connosco e que não nos largam. Hum, E quando nós temos isto muito presente, nós não conseguimos abrir a mente e o coração para aquilo que está a acontecer no momento, que essas vozes vão sempre sobrepor-se sobre tudo. E se a sociedade tem estes preconceitos e tem estas ideias e regras pré-definidas,
nós vamos estar sempre muito atentos a isso. Porquê? Porque primeiro o ser humano tem naturalmente tendência, a focar sempre naquilo que é o pior. Se nos disserem, se nós fizermos alguma coisa bem, ou se, por exemplo, conseguirmos, sei lá, fazer uma corrida bem feita, nós vamos sempre dizer, ah, não, isto foi sorte porque alguma coisa estava a meu favor. Em vez de dizermos, não, eu consegui porque eu esforcei-me, eu treinei para isso, não é? Em vez de focar nos aspectos positivos, nós estamos sempre a olhar a fatores externos. E na maternidade não é diferente. Portanto, as mulheres vão buscar sempre o externo para confirmar que elas estão bem. Ok, estou a fazer tudo certo. É como está no livro que o pediatra tal escreveu, é como está na página de Instagram que eu li, mesmo que eu siga 50 páginas de Instagram diferentes e todas digam coisas diferentes, porque isto também acontece e é muito Uhum. confuso. Sim. Ok, mas aquela mãe fez assim, então eu também vou fazer. Não, não é? Desde que não entremos em negligência e em coisas que sejam não boas, não é? E não nutritivas para o bebé e para a mãe também. Porquê é que não pode ser diferente? Porquê é que uma mãe não pode trazer um paradigma diferente a nível, por exemplo, da alimentação? Não é? E até se criar aqui uma ideia, olha, até posso alimentar o meu filho assim, isto até é uma ideia, porque eu não estou a conseguir da forma que estou a fazer. E este também até me deu a ideia de eu transformar os alimentos desta maneira. E nem precisa de estar num livro, por exemplo, não é? Ou ser dito por uma entidade. Mas nós agarramos-nos muito a tudo o que é uma entidade, se for um médico conceituado, se for, não é? E não estou a tirar a credibilidade dessas pessoas, mas nós temos que ter a capacidade de pensar pela nossa própria cabeça. E isto é uma coisa que eu sinto que o ser humano está a perder muito. E o que é que me preocupa aqui, fazendo a ponto para os jovens, para os adolescentes? Preocupa-me que os adolescentes percam a capacidade de pensar por eles. Uma das coisas que eu mais quero agarrar nesta geração é dar-lhes ferramentas e a permissão para eles poderem pensar por eles. E não importa se o resto do mundo não concorda ou não pensa da mesma maneira. Eu quero que eles tragam novos paradigmas, eu quero que eles tragam novas ideias e que agreguem aos outros, ao mundo e, acima de tudo, a eles mesmos. Mesmo que o resto não concorde, eles não estão errados por pensarem daquela maneira. Quando não estamos a colocar em causa a integridade do outro, não é? E a Uhum. segurança, e a nossa também, está tudo bem pensarmos de uma forma diferente. Não vamos ser uma coisa estranha porque estamos a pensar de outra forma. Vamos simplesmente mostrar que a nossa mente está a florescer de uma maneira diferente. E está tudo certo, dá espaço para todas as mentes florescerem. No jardim, cada planta tem o seu canteiro diferente e todas elas nascem no seu tempo e têm as suas cores e os seus tamanhos e são todas bonitas e estão todas no mesmo espaço. E, portanto, os jovens podem estar todos aqui na Terra e florescerem todos de maneira diferente, não é? Mas olharem todos para a terceira idade de uma forma conjunta, pelo menos com alguns princípios base, o respeito, não é, que nós falávamos no início, a admiração também, porque é importante a empatia. Hum. Fiz aqui uma ponte já com o tempo. Sim, porque nós vamos falando e isto vamos aqui desviando, Sim, não é? As conversas sim. eu dizia só com mais cerejas. Mas é muito difícil hoje em dia, pelo menos na parte que eu me apercebo. Porque eu vejo uma desconexão muito grande e gostei muito do ponto que trouxe esta utilidade. Não é? Eu vejo uma Uhum, desconexão muito grande do humano. Isto em inglês faz todo sentido, não é? O human being com o human doing. Né? Nós uhum, estamos a deixar de ser para ser o parecer e o fazer. E enquanto exatamente, parecermos e fizermos, está tudo ok. Quando deixamos de exatamente. parecer bonitas, quando Uhum, deixamos de parecer atrativas, quando uhum, deixamos de fazer algo útil para aquilo que nos moldes da sociedade é considerado útil, não é? uhum, Não somos necessários. Somos uhum, um peso para a segurança social, somos um peso para as instituições, somos um sim, peso para a família nuclear, quer estar em paz sem ter o trabalho de agora ter que cuidar mais daquela pessoa, ter que aturar aquela pessoa ali. uhum, E, portanto, as pessoas passam a ser um estorvo. Não é? O que é que
tu achas que, do teu ponto de vista, nós podemos fazer com os adolescentes, com as crianças? Como é que nós podemos atuar com elas para criar uma ponte com o ser humano? Sim, disseste aí uma coisa muito importante que é o sermos, em vez de sermos, estamos a começar a normalizar o fazer, o estar, e nós não podemos perder o ser, porque o ser é a nossa essência, e a essência move tudo. Quando a essência é boa, não é? Portanto, queremos aqui coisas bonitas e boas, e ter muita esperança também na humanidade nesse aspecto, porque eu acredito que essas pessoas existem e nós precisamos de cultivar isto diariamente, não é? É um treino que fazemos diário porque nós somos atingidos por muita coisa de fora, e se nós tivermos uma boa estrutura, por mais que nos irritemos, que choremos, que estrebuchemos, nós permanecemos, não é? Isso é muito importante. O que é que eu acho que se deve fazer com as crianças e com os jovens? Há uma coisa que eu digo muito aos meus meninos que eu acompanho, que é não faças ao outro aquilo que não gostas que te façam a ti. Isto para mim é um princípio básico também de lhes explicar o que é empatia. Porque a empatia para mim é um dos valores primordiais enquanto profissional e enquanto humana. E quando nós perdemos esta capacidade de calçar um bocadinho os sapatos do outro e perceber o que é que o outro pode estar a sentir, nós perdemos a sensibilidade, perdemos o respeito. Não é? Claro que é muito difícil colocar uma criança e um adolescente no sentimento de um adulto, principalmente uma criança. Ela não tem esta capacidade de abstração de se colocar nesse lugar, não é? A nível de maturação neurológica, mas o adolescente começa a ter essa capacidade. Eu quero que eles sintam que as dores que eles têm, nós adultos também temos. Porque o que eu Uhum, sinto é que a sociedade está cada vez mais a criar uma barreira, uma linha mesmo diferenciadora entre o que é as crianças, os adolescentes e os adultos e os idosos, sabes? uhum, Parece quase que uhum, não podemos falar e mover-nos entre todos a nível de conexão de alma, de conexão, não é? Da nossa linguagem, da forma como nos olhamos, porque as pessoas estão a deixar de conseguir comunicar. E isto é outra coisa que me preocupa e que também tem muito a ver com a evolução tecnológica e da inteligência artificial, que isto então daria para outra conversa, mas é muito colocar estes jovens neste lugar e perceber, ok, eu um dia, se tudo correr bem, eu vou estar naquela idade. E quando eu estiver naquela idade, eu já vivi muitos anos, tanto 6 vezes, 5, 7, whatever, que eu estou a viver agora. E portanto, eu vou querer ser respeitado nessa altura, porque é muito fazendo esta abstração e esta passagem para aquilo que nós sentimos no lugar do outro, que eles também conseguem perceber isto faz sentido. Que isto às vezes parece que é uma coisa muito adquirida na nossa mente, mas quando não é verbalizada e não é falada com eles em sessão, isto passa um bocadinho ao lado, sabes? Eles uhum, não trazem isto de forma consciente. E muitas das vezes não têm exemplos a nível das dinâmicas familiares, quando são dinâmicas familiares disfuncionais, contextos escolares mais destruturantes e que não permitem esta base, e eles ficam muito sem perceber como é que isto funciona. Portanto, eu estou a psicoeducá-los, eu estou a explicar-lhes como é que isto se faz, porque hoje em dia os pais, e isto é muito importante, dirigimos-nos também aos pais, os pais precisam de dialogar com os adolescentes, precisam de falar com eles. Não tem que ser de forma explosiva, porque hoje em dia, quando dialogamos, parece que estamos todos a dialogar de uma forma efusiva, não é? Anda cá que agora quer falar contigo e tens de fazer assim, assim, assim. Não, é uma conversa normal. Olha, filho, filha, a mãe quer falar contigo sobre um assunto da vida que é importante. Vamos debater aqui um bocadinho, mas num contexto informal, por exemplo, estão numa esplanada aos dois, ou foram ao cinema, não é? Até para eles sentirem que é uma coisa descontraída, mas ao mesmo tempo que é séria, levam com leveza, uhum, mas é uma coisa séria, porque isto tem muito peso. Não é tanto aquilo que nós dizemos, mas a forma como dizemos tem muito peso, não é? E eles uhum. podem receber em amor e em leveza quando é transmitido da forma correta.
E isto é um trabalho que todos nós podemos fazer. Ninguém pode dizer eu não consigo fazer. Todos conseguimos fazer. Nem toda a gente se predispõe a fazê-lo. E a questão é que, e isto é muito importante, e eu também gosto de ressalvar isto nas famílias que acompanho, que é o tempo não volta atrás. Nós podemos aprender com aquilo que vivemos e perceber para que é que aquilo aconteceu, e não tanto porque é que aconteceu, mas para quê, e retirar a lição daquilo. Mas a nível de desenvolvimento infantil-juvenil, estas etapas não voltam atrás e o desenvolvimento é uma coisa rápida, não é? Portanto, meio ano numa criança não é a mesma coisa que meio ano num adulto. A criança em Uhum. meio ano desenvolve-se imenso, num ano mais ainda. Se estivermos a falar de faixas etárias, pré-escolar, primeiro ciclo, aquilo é quase saltos quânticos, eles estão mesmo a evoluir Sim. muito rápido. E a adolescência é um período restrito também e que tem muitas alterações, para além das biológicas, das fisiológicas, hormonais, psicológicas, sociais, está tudo em ebulição e eles também não sabem como é que vão gerir e apanhar isso. E são os adultos que têm que lhes ensinar e que os ajudar e não cobrar, não é? Mesmo nesta forma de olhar para a sociedade e de olhar para os idosos, é muito, eles aprendem muito através do exemplo. Nós aprendemos muito, as crianças, é através, fazem aprendizagem por imitação, portanto, é vendo os outros que se aprende como é que se faz. Com os adolescentes não é diferente, que eles já são mais filtro, mas ainda são muito esponja. Portanto, eles ainda Hum. absorvem muito o que está à volta deles. Não têm a cabeça em mil coisas como nós adultos, não é? Que temos mesmo que filtrar e volta e meia vem aqueles pensamentos do que é que temos para pagar e do que é que vai acontecer. As crianças não, as crianças é mindfulness total, elas estão no momento presente e captam tudo, é a esponja. E os adolescentes têm muita esponja, portanto, eles também estão muito atentos ao meio que os rodeia e conseguem retirar muita informação de tudo isso. Portanto, é preciso nós termos esta consciência muito presente, este olhar atento, aberto. Não vamos ser perfeitos, porque ninguém o é. Vamos nos questionar muitas das vezes se estamos a fazer as coisas da forma correta, mas isso é bom, quer dizer que temos a capacidade de ter um olhar introspectivo e de reflexão, autorreflexivo, e isso é muito importante, que é uma capacidade que não podemos perder de todo, define muito o ser humano, e com base nisso perceber, ok, eu fiz desta forma, mas não me vou sabotar, porque eu fiz aquilo porque era o que eu conseguia fazer naquele momento com as ferramentas que eu tinha. E agora o que é que eu posso fazer para melhorar? Não é? E como tu disseste muito bem, dar espaço para conhecer a criança e ou o adolescente que eu tenho comigo para saber como é que eu vou dialogar, porque isto é uma comunicação bidirecional, não é? Eles dão-nos e nós damos-lhes a eles, mas para nós podermos dar, nós temos que perceber o que é que chega até nós, para que depois a resposta seja efetiva e congruente e vá de encontrar aquilo que eles nos dão. Se me disserem assim, por exemplo, vou a uma reunião com o diretor de turma e ele diz assim: vocês têm que dizer isto, isto e isto aos vossos filhos, aconselho-vos a falar isto, isto e isto. Ok, tenho ali quase uma receita de um bolo, chapa 5. Será que funciona com a minha filha eu abordar este tema desta forma assim? Será que ela vai receber? É que muitas das vezes, quanto mais nós queremos agarrá-los dessa forma, mais os afastamos. E uma das Uhum. coisas que eu tenho muito cuidado, e digo isto aos pais, para eles perceberem porque é que há, por exemplo, principalmente em casos emocionais, que são mais difíceis, não é? A nível de trabalhar, é diferente de questões mais cognitivas, mas um trabalho emocional, quanto mais eu tento agarrar aquela questão que eu tenho que trabalhar com a criança, vamos supor que é um luto, perdão familiar, é uma criança com 7 8 anos. Quanto mais eu tentar agarrar aquele tema de forma direta, eu vou perder a criança rapidamente, porque ela vai afastar-se, portanto, ela vai ativar o mecanismo de defesa dela e vai chocar comigo e Uhum. tchau, não digo nada. Eu tenho que entrar de forma, muitas das vezes indireta, através de desenho e de outras atividades, ou então utilizar um diálogo que não é chapa 5, que não é descrito como vem nos livros, mas é com uma junção de vários conhecimentos que eu tenho,
o que é que eu posso adaptar à criança que eu tenho à minha frente, porque eu depois também os vou conhecendo e isto é informação preciosa para mim, porque eu sabendo a criança que tenho à minha frente e interpretando e olhando bem para o comportamento não verbal dela, eu sei como é que eu posso fazer esta troca. Sabes, troca energética, Uhum. troca verbal, não verbal, também o meu não verbal comunica com elas, e é assim que eu consigo trazê-las até mim. Isto é chave na comunicação, dos pais com os filhos. Mas sabe-se uma coisa que eu sinto muito, e falo também por mim, ah, e eu tenho essa consciência, mas agora imagino quem não tem. O dia a dia de hoje é muito complexo. Os pais Uhum, saem de casa muito cedo, é tudo a correr de manhã, porque têm que acordar os filhos muito cedo, porque têm que levar os filhos à escola, ou entretanto os filhos já não precisam de ir que os pais os levem, mas é tudo a correr. uhum, Passam o dia inteiro a trabalhar, saem, apanham trânsito descomunal, vão buscar os uhum, filhos, ainda passam no supermercado, chegam a casa, têm que cozinhar, um, e depois claro. alguns ainda têm que ajudar os filhos com os trabalhos de casa, ou nem sequer tempo têm para isso. Um, E os tratar-dos banhos? e banhos e, não é? Quando são mais pequenos, e tratar o jantar e pôr a mesa e não sei o quê. E isto tudo até às 9 da noite, porque supostamente a criança às 9 da noite tem que estar deitada para ter um sono reparador, porque entretanto de manhã vai Exato. acordar cedo. Onde é que está o tempo para a mãe? Sim. E já não falo do pai e da mãe e dos dois. Onde é Uhum, que está o tempo para a mãe nutrir uhum, aquela criança no afeto, na parte emocional, social, saber como estão as coisas. Onde é que está o tempo para uma mãe que sai às 6 do trabalho, que entretanto vai buscar o miúdo, que chega às 6h30, com sorte, a casa, porque não apanhou trânsito nenhum, que tem que, uhum, os putos têm que tomar banho, têm que fazer o jantar para às 8, mais tardar, nem deveria ser às 8, porque entretanto ninguém deve ir para a cama de estômago cheio, portanto, idealmente, portanto, no meio de tudo isto, uhum. onde é que Tal está e o qual. tempo para a mãe ser mãe? Estás a tocar numa coisa super importante e mais ainda. Há muitas mães que querem praticar esta consciência que tu tens e que até a têm, mas não têm uma rotina que lhes permita fazê-lo. E o que é que elas começam a sentir? Cansaço, exaustão e muita culpa. Então eu tenho este filho, eu tenho esta filha, é o meu bem mais precioso. Quero tanto poder ouvi-lo, brincar com ele, estar com ele, mas eu estou sempre com os horários aqui a marcar. Isto é um contrarrelógio, não é? Tu estás a fazer uma tarefa, já estás a pensar no que é que tens de fazer a seguir e no que é que tens de fazer a seguir, e tu sabes esta experiência na prática, não é? Tu e outras mulheres que são mães. E como é que nós gerimos isto? Não é? Quando é que há tempo ao importante? É que somos a ver aquilo que é importante é negligenciado. Isto é Uhum, importante. Isto é a base e 50% ou mais do trabalho está feito quando há este contacto, não é? Este diálogo, este olhar nos olhos. Perdão. Este estar em presença. Não é uma presença, isto então agora é o desafio da sociedade. E agora vamos nos rir porque é mesmo. E não é uma presença de, sim, filho, sim, estou a ouvir. Não. É uma presença de não há telemóvel naquele momento, porque nada é mais importante do que estar em contacto com o meu filho ou com a minha filha. O telemóvel pode esperar. O telemóvel é um. Eu digo-te uma coisa. Eu, desde que, especialmente em 2023, que houve aqui este boom, eu sinto que houve este boom de os jovens estarem e as crianças muito ao telemóvel. Parte dos meus acompanhamentos, eu tive casos que o que era gritante era as crianças terem o telemóvel como uma chupeta digital. Eu, entre colegas, a fazermos intervisão e a falarmos dos casos, e quando me passavam casos, era mesmo esta expressão que nós utilizávamos: é o menino tal, ele é tipo, o telemóvel é a chupeta dele, é a chupeta digital. E o desafio era eu em sessão ter uma relação com este miúdo, porque este miúdo tinha, isto é tal e qual como um drogado, não é? Que está a fazer uma desintoxicação. Ele tinha ansiedade por não estar ao telemóvel. Eu, por exemplo, eu sou uma psicóloga, eu acho que vou ser assim até quase não utilizarmos papel e caneta. Eu não utilizo nada tecnológico nas minhas sessões. Eu só utilizo material didático.
Portanto, jogos, plastificados que eu faço com canetas de quadro, é tudo didática, eu não utilizo nada. O que eu às vezes utilizo no telemóvel é meter música, tipo música calma, que eu uso muitas vezes, e se eles me quiserem mostrar um desenho animado que vem e eu não conheço, vou ao Google ou vou ao YouTube, mas são coisas normais. Fazer Uhum. atividades no telemóvel ou levar o iPad ou levar o computador, não há. E eu nem preciso dizer isto aos miúdos, porque eles naturalmente ao longo das sessões eles vão percebendo que é este o funcionamento. E eles não se queixam nunca disto. Porque senão nós vamos estar os dois a olhar para um ecrã e eu estou a perder aquilo que é o mais importante, diz a literatura, e digo eu e confirmo. O principal fator de sucesso de uma intervenção psicoterapêutica é o estabelecimento da relação terapêutica. Isto Uhum. é a chave dos meus acompanhamentos e o que faz os miúdos terem tanta conexão e muitas das vezes dizerem: Mãe, quando é que. Hoje vou estar com a Miriam. É hoje que vou estar com a Miriam e que eu recebo estas mensagens que me enchem o coração. É esta relação terapêutica que eu prezo com eles. A relação humana nunca vai ser substituída pelo melhor robô de inteligência artificial que possa ser. Uhum. Uhum. Nunca. Digam o que disserem, pode ter um coração feito da forma mais perfeita, os pulmões, até podem mesmo inventar um robô que tenha isso. Nada vai substituir uma pessoa que tem uma alma, que tem uma individualidade, que tem uma essência que é sua e que é distingue de todos os outros. E que até o facto de não ter resposta para tudo, ao contrário Uhum, da inteligência artificial, já é uhum, parte também da personalidade. É o que lhe permite ter uma conversa, não é? É o que permite duas pessoas. O facto de uma não saber tudo e a outra saber um bocadinho de algo que a outra não sabe, é o que lhes permite ter uma conversa, é o que lhes permite também uhum, criar relação. Alguém tem alguma coisa a oferecer ao outro que o outro não tem. uhum, Mas sabes, eu acho muito que os pais precisam de ajuda. uhum, Os pais precisam completamente. muito de ajuda, as mães precisam muito de ajuda. Hum, eu acho que estamos num momento da sociedade, do Estado, ou chamem-lhe o que quiserem, Uhum, em que, ok, as crianças vão ao psicólogo e acredito que há crianças que efetivamente necessitam de ajuda, independentemente que quer que se faça, que trabalho que se faça com os pais podem estar a fazer o melhor que conseguem, o melhor de tudo, e efetivamente aquela criança precisa de ajuda. uhum, Mas eu arrisco-me a dizer que a maioria dos casos os pais precisam de ajuda. E às vezes não é questão do, ai, precisa de ajuda para saber como é que isto se faz. Não, eu acho que só uhum. precisam mesmo de tempo. Só precisam mesmo Serem de. ouvidos, exporem aquilo que sentem. Tocaste numa coisa que eu digo imensas vezes, e colegas meus que trabalham na área também. O nosso trabalho seria muito mais efetivo se fosse um trabalho sistémico. Portanto, se houvesse aqui uma terapia sistémica, portanto, trabalharmos com a família, e se cada elemento da família, neste caso, normalmente os pais, tivessem um acompanhamento psicológico individualizado. Isto Uhum, seria o perfeito. Porquê? Porque eu até posso trabalhar com a criança. E repara, eu normalmente estou uma vez por semana 45 minutos. O que é isto numa semana que tem 7 dias, com 24 horas cada dia? Não é nada. O trabalho tem que ser continuado em casa. Eu até posso dar estratégias aos pais, até posso dizer o que é que eles podem fazer ou o que é que eles devem fazer. Mas isto é quase estar a entrar numa dinâmica que funciona de tal forma, já está tão enraizado aquele modo de funcionar, que não é aquelas palavras que eu vou dizer no final da sessão, olha, eu sugeri que fizessem assim, ou que falo depois, posteriormente, por mensagem, que vai fazer o efeito. Porque isto, e tu sabes disto certamente, isto é um trabalho que é feito individualmente, tem que partir da pessoa. Eu tenho que ter um trabalho de autoconhecimento, tenho que me conhecer a mim, não é? Para ter a abertura depois e a receptividade de conseguir fazer essa mudança. Porque eu muitas das vezes eu sei que digo aos pais, eles não fazem isto por mal, mas eles não fazem aquilo que eu digo. Aquilo já está automatizado e porque é o que tu dizes, eles também não têm tempo, não é? uhum, Eles não têm tempo. E às vezes é em coisas tão básicas, como por exemplo, vamos supor, eles estão a levar os filhos à escola. Porque é que às vezes, em vez de ouvirem a música tal, que costumam de ouvir, vão conversar, olha filho, estás a ver aquele carro, tem a cor X e é daquela marca.
ou seja, mostrar o que é que está à volta, não é? Portanto, fazê-los olhar para fora e ensinar-lhes até conceitos importantes, não é? A nível da aprendizagem. E às vezes é um caminho curtinho, que seja 10 minutos, passa rápido e está-se a promover ali o contacto entre os pais e os filhos, que é em pequenas coisas, e às vezes os pais pensam, ai, mas eu tenho que ter aquela tarde todas as semanas e tem mesmo que ser assim. Não é preciso. Às vezes, claro que é importante, e nas férias, que ótimo será, e que haja muitos fins de semana assim, e que os pais consigam tirar tardes assim, e que eles têm essa possibilidade a nível de trabalho. Mas são pequenas coisas, no dia a dia, até o confeccionar das refeições, o ter a criança ao pé, pedir, por exemplo, olha, filha, vai buscar. Duas cenouras ao frigorífico, traz uma grande e uma pequena, e depois eles, quando são mais pequeninos, até comparam, tudo supervisionado, claro, mas adaptando à idade, mas ter as crianças com elas, não é? E promover este diálogo, porque por mais que se fale de cenouras, ou do jantar, ou do banho, ou do que quer que seja, antes de mais está a haver um diálogo, está a haver uma troca, comunicação entre a mãe ou o pai, ou a avó, quem quer que seja, e o filho, aquela criança, aquele adolescente. E os adolescentes podem e Uhum. devem participar, lá porque são tarefas domésticas e é uma grande seca. Não queremos fazer isso, eu não vou fazer nada disso. Não, devem fazer. E até eu vi há pouco tempo um vídeo que era uma criança na China, muito pequenina, super autónoma a fazer as coisas em casa. E está provado que as crianças que participam cada vez mais cedo na realização das tarefas domésticas tornam-se adultos mais autónomos, mais eficientes e mais inteligentes também, não é? Porque tudo Uhum. está associado a tudo. Nós não podemos, lá está as caixinhas, não podemos colocar a caixa das tarefas domésticas, a caixa da profissional, a caixa da mãe. Isto é um bocadinho como a Inês disse, isto é uma mulher, são pessoas multidimensionais, nós estamos a viver em todas as dimensões. E elas estão todas interligadas e, portanto, nós podemos intercalar tudo, não é? E interligar e trazer sempre o melhor de cada momento e estarmos a trabalhar uma série de competências, entre elas as relacionais, que se precisam muito de agarrar e que são desafiantes, porque a sociedade, e isto também me assusta, porque a sociedade está a promover um ritmo que não é o ritmo que o nosso corpo tem capacidade de aguentar, sabes? Nem a nossa mente. Uhum. Isto é Uhum. extremamente exigente. E é um trabalho exigente para quem tem que fazer este trabalho interno, que é, ok, eu não vou cobrar porque eu não fiz isto e os outros fizeram. A minha vida dá para, neste momento, dar isto e eu já estou muito orgulhosa porque eu coloquei tudo o que eu podia nisto e foi isto que eu consegui fazer. E a maternidade precisa muito também de tirar este peso da culpa, de ter que dar conta de tudo e de ter que fazer check na lista, check e meter 1000 coisas numa lista num dia, quando isso não é possível. Não é? Isso não é possível e são expectativas irrealistas. Mas é preciso um trabalho muito grande interno para isso, não é? Porque cada vez mais, e agora, se olharmos para as mães dos adolescentes, e falávamos no outro dia disso, não é? Quem são as mães dos Uhum, adolescentes? São aquelas mães que estão entre os 40 e os 50 anos, estão a uhum, começar a entrar na perimenopausa. Também elas estão uhum, a começar a ter as alterações hormonais, portanto, isto junta-se aqui a uhum, fome com a vontade de comer. Temos adolescentes com uhum. alterações hormonais e temos as Exato. mães com as alterações hormonais, né, que estão ali entre os Sim, 40 e é os mesmo. 50. A juntar à festa, grosso modo, estão no pico da carreira, Pois é. né? Na normalidade da Sim, situação, a mulher está no estão ali pico, no auge. no Hum, auge. É aquele momento em que a mulher está no auge, é precisa no trabalho, tem que dar no trabalho, tem que estar presente, tem que. Ao mesmo hum, tempo que, e eu, perdoem-me os homens que estejam a ouvir, mas eu continuo a achar que a exigência para a mãe é sempre maior do que para o pai, porque uhum. Sim, ainda há muito esta imagem. A há mulher muito. tem que dar conta de tudo, não é? Tem que socorrer. O homem pode estar mais naquela leveza, é o homem, não é? Aquela Sim. imagem de. Sim, Sim, que eu não sei se sim. está certo, se está errado, não é esse o tema de conversa, não é porque sim que a mulher é que tem esse papel, não é esse o tema de conversa, Uhum, o facto é que ela acontece, né? O facto é uhum, que a mulher é exigida a sua presença porque é a mãe, seja nas reuniões da direção de turma, no uhum, acompanhamento ao médico, seja em tudo, né? As comidas, as roupas,
da Uhum, criança, em tudo. E depois a somar a isso também as suas próprias necessidades uhum, naquele momento de vida que ela está a ultrapassar, a sua presença no trabalho, porque está no auge da carreira, e depois a par disso, uhum, não é? Toda a pressão social de a mulher nestas idades tem que saber cuidar também, não se pode desleixar e tem que fazer exercício, tem uhum. que ter cuidado com a alimentação É tem que. tanta coisa, não é? Nós temos que pensar em tanta coisa. Estamos sempre separados em todas as fases da vida. E começa logo desde os pequeninos e cada vez mais. Tem que fazer assim, tem que fazer assado e tem que estar assim. E se for para a rua não posso ir assim porque senão as pessoas vão pensar que eu estou, sei lá, demasiado decotada ou porque me estou a mostrar. Ou... Nós, para metermos um pé fora de casa, é quase um sofrimento e não devia ser. Isto dá mesmo vontade de voltar às tribos, não é? Indígenas e andarmos todos livres, sem preconceitos, sem pensamentos, porque lá está, isto é contra a natura. Estas Uhum, ideias todas, e não podes fazer isto, e tens de fazer assim, tens o horário tal, e tens que estar ali, tens que fazer assim, tens que estar com a postura tal. É tanta coisa que nós às vezes temos vontade de levantar o tapete, e por isso é que as mães e as famílias ficam exaustas, porque eu estou cansada, eu já não dá, e, tipo, o meu corpo já grita por todo lado. E tu falaste uma coisa muito importante, que isto é tipo um cocktail, que é a alteração hormonal dos adolescentes, mais as alterações hormonais da perimenopausa e de algumas mulheres também que têm a menopausa mais precoce e, portanto, que vivem aqui alterações diferentes. Isto quando se junta, agora vou usar este termo uma brincadeira, mas é verdade, o mau humor dos adolescentes, mais o mau humor das mães, não é? Que ficam com os calores e que ficam com aquelas oscilações. Bem, isto é ótimo para se instalar aqui a picardia e cada um para o uhum, seu lado, não é? E já ninguém uhum, consegue comunicar. E, portanto, uhum. é um grande desafio, sem dúvida. E nós estamos a tocar em temas que são os grandes desafios do futuro, sabes? Eu acho que isto vai ser tipo. Eu estava aqui a pensar e a minha cabeça só pipocava e pensava: isto são temas que dão pano para mangas, isto vai ser aquilo que se vai ter que falar, vai ter que quase passar na televisão, vai ter que fazer conferências sobre isto, porque por mais que não se consiga mudar este ritmo estressante da humanidade, não é? Este materialismo e esta sociedade tão robotizada cada vez mais também, não é? Nós temos que ser todos robôs, muito perfeitos, já não podemos ser nós. E a Mais do que mudar pressão, isto, desculpa só acrescentar isto que me ocorreu agora mesmo que estavas a falar, e a uhum, pressão nos jovens, também já uhum, para a competição e para a produção, porque tens que te sim, estudar muito, tens que estar muito boas notas, tens que entrar para a faculdade, porque tens que ser o melhor. Esta pressão nos jovens também já para a performance, para o tirar boas notas, a exigência dos estudos a competição, se não estudares não és alguém na vida, né? Isto já é uma pressão que se acresce também ao próprio stress que os miúdos estão sujeitos. Eu já conheço colegas do meu filho mais velho que já estão a tomar calmantes para dormir, pedem suplementos e mais não sei o quê para dar soninho para conseguirem estudar e tirar sim, sim, boas sim. notas. Estavas a falar das grandes coisas que se tem que falar e que se tem que trazer. Para mim, isto também é uma delas. E isto também parte Uhum. muito dos pais. Porque esta Parte de movimentos exigência também das diz escolas, das fazerem grandes escolas. movimentos para que as escolas sintam a pressão para mudarem. Estás a tocar num ponto que realmente nada é por acaso, porque eu hoje vinha a conduzir e assim do nada, que nada é do nada, veio-me este pensamento e por acaso também ouvi um podcast de uma psicóloga com uma influencer que eu gosto muito, uma criadora de conteúdos, e ela falava muito também nisto da competição para as notas, porque o sistema educativo está muito feito para os alunos se compararem constantemente. Quem é que tira a melhor nota? Os professores depois têm que fazer a exclusão também de notas, não é? Quantos alunos é que eu vou subir deste 4 para um 4 mais ou para um 5? E em vez de estarmos a ensinar as crianças e os jovens a como gerir expectativas, como lidar com a frustração e como reconhecerem as suas emoções, estamos a perceber se damos um 3 ou um 4, a história, a português, a matemática, como se isto fosse determinar o quão, o quão bons eles vão ser no futuro e o potencial que eles vão ter. E nada determina. E nós chegamos à faculdade e acabamos um curso
o ensino superior e percebemos que não é isto que importa. Não Tal foi e a qual. nota que eu tive nas cadeiras tal, que já nem me lembro o que é que dei, que vão determinar o quão boa psicóloga sou ou não. Eu, claro que Sim. vou estar sempre em constante atualização, não é? Porque a psicologia é uma ciência e eu estou constantemente a atualizar-me e faço os meus cursos e leio, etc. Mas não é isto que vai determinar. Quando um paciente me escolhe, ele não me vai escolher porque eu tive 14 ou porque eu tive, neste caso, acho que nem me escolhia, porque eu tive 18 ou 20 na cadeira de tal. Isso pode ser uma exigência minha. Eu conheço amigas Uhum. que são excelentes profissionais e elas têm essa exigência para com elas, de elas trabalhavam para um 21, como costumavam dizer. Mas era uma coisa delas, não é? Portanto, não era ninguém que lhes estava a colocar, tinha a ver com a história de vida delas, não é? Portanto, Uhum. faziam muito Uhum. aqui este esforço. Mas os jovens estão cada vez mais a serem levados por caminhos que são contraproducentes para estas idades. E imagina, nós adultos ainda justifica o ritmo alucinante da sociedade nos tirar o sono, nos fazer tomar suplementação, nos fazer ter que tomar medicação para dormir ou calmantes, pronto, para situações em que fisicamente o nosso corpo já está a falar por todo o lado. E eu falo Ainda se mesmo por mim, compreende, não é? ainda se Ainda conseguimos compreende. compreender, não é? Exato. Agora, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, a ter que se preocupar com isso, é que já não se está a preocupar só com o ter que estudar para o teste tal, para tirar boas notas, porque depois, se for um 3 não é suficiente, tem que tirar sempre um 4 ou então tiraste 80%, não podias tirar mais, não davas mais. Portanto, nós estamos sempre a desvalorizar e a querer Hum. mais, em vez de Uhum. valorizarmos aquilo que eles já atingiram. E eu falo muito isto com os pais, porque às vezes eles focam muito no mas ele podia ter dado melhor. E eu digo assim, pai, mãe. Mas até aqui estávamos a dar menos, portanto, nós temos que valorizar o percurso que já fizemos, não é? Porque isto é muito importante, Uhum. senão os miúdos nunca se vão sentir autossuficientes. Sentem sempre que estão a desiludir os pais, que não estão a ir de encontro às expectativas dos pais, mas eles não têm que ir de encontro a essas expectativas, eles têm é que se sentir, acima de tudo, felizes e bem com eles. E focamos tanto nas notas e nesta competição, esquecemos-nos de nos focar na felicidade dos jovens. O meu filho é feliz Uhum. no dia a dia, o meu filho acorda feliz, o meu filho vai dormir feliz, o meu filho sente-se bem, o corpo dele, a mente dele comunicam as emoções da forma correta, não é? E como isto está tudo em curto-circuito e nada comunica com nada e está tudo mal, isto depois é uma Uhum. bola de neve. E lá está, consciente e inconsciente coletivo. Vai tudo para este depósito, não é? E depois eles veem os adultos a fazer determinadas coisas e vão copiar, não é? E os Uhum. adultos, dava outra conversa também, mas os adultos têm aqui muito trabalho a fazer, Que é o que não é? Na eu, mudança desta consciência, como tu dizias. que é isso que eu acho que é preciso trazer esta consciência, Uhum, aos pais de que eles têm direito, os filhos têm direito a ser crianças, têm direito a ser adolescentes. uhum, Nós não podemos estar constantemente com exigências para eles. uhum, Nós temos que os deixar ser também, sabes? É uhum, aquela velha máxima que dizem que nós projetamos os nossos sonhos nos nossos filhos, uhum, não é? uhum. Também nestas exigências com as notas, é uma projeção. Sim. Eles têm o direito de não querer ser excelentes. E se eles não quiserem ser excelentes? Porque é Uhum. que nós os obrigamos a ser excelentes? Porque é que nós não premiamos, em vez das notas, não premiamos o esforço que eles fazem, a dedicação, a coragem, até essa vulnerabilidade Exatamente. de nos dizer: olha, mas eu quero ficar no 12º ano, eu não quero estudar mais. Ok. Tal e qual. É encorajar para terem o melhor futuro possível e sentirem-se bem, não é? Terem aqui uma base boa, que os suporte, não é? A nível também financeiro, porque quer queiramos, quer não, é algo que é importante, mas acima de tudo que se sintam realizados internamente, que estejam a fazer algo que os nutre diariamente e que os deixa satisfeitos e realizados, independentemente de fazerem só o secundário, ou de irem para um curso profissional, ou de fazerem uma licenciatura apenas, ou uma licenciatura ou um mestrado, não importa, não é? Não é isso
que vai determinar o quão felizes eles são. A sociedade é que nos coloca esta ideia de que se tu fizeres um mestrado e um doutoramento, tu vais ser melhor do que. Mas melhor do que quem? E do que o quê? E porquê melhor? O que é esse melhor? É melhor no Uhum, sentido de tenho muita formação, mas depois não tenho valores morais e base importantes, que podem potenciar a mudança da sociedade, não é? É pensar uhum. muito nesse sentido. E é por aí que eu considero que a presença dos avós é muito Uhum. importante, porque eles vão trazer esta visão, este Eles acolhimento. reatam. Sabes o que é que eu acho? Por mais que os nossos avós, isto daqui a uma geração já não vai ser assim, mas por mais que os nossos avós não tenham tido as oportunidades de estudar como agora temos, né, e tenham vivido sem eletricidade, e tenham ido para o campo e feito a sua vida, eles têm uma resistência, uma força e um enraizamento muito mais poderoso do que nós, quer tenhamos 10 anos, mais novos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Eu às vezes olho para o meu avô, eu ainda tenho um avô paterno que está com 85, 84, 85. E eu penso assim, eu, com a minha idade, tomara eu às vezes ter a vitalidade que o meu avô tem e o pensamento que ele tem, que não quer dizer que eu até não tenha capacidade, mas eu com a minha idade já sinto cansada. Entendes? O meu avô com a minha idade jamais pensar da forma como eu penso e sentir este peso, não é? Porque nós depois temos um peso muito grande, as pessoas, quer queiramos, quer não, e eu sinto muito isto, e possivelmente também sentes, e outras pessoas que nos estejam a ouvir e que se identifiquem neste sentido, mas a nível energético eu sinto que está tudo muito pesado. As pessoas Uhum, estão muito pesadas energeticamente, as pessoas estão cada vez mais desenraizadas de si, não olham para si, não é? É sempre o outro e vou olhar para o outro. E quando nós estamos tão focadas no nosso processo, isso incomoda os outros, principalmente aqueles que não estão focados no seu processo, não é? uhum, Incomoda muito e por mais que tu queiras às vezes te abster e não pensar e não olhar, é difícil, porque o peso energético destas questões que nós não gostamos e não nos identificamos tende a ser muitas das vezes maior e acaba sim. por ter assim uma força e uma dimensão muito grande, não é? E nós temos que estar sempre quase a resistir, não é? E erguer a cabeça e ok, eu não vou ligar a isto, eu não vou ligar a isto, mas depois eu quando penso é, o meu dia hoje foi praticamente, eu não vou ligar a isto, eu não vou ligar a isto, então, qualquer dia não liga a ninguém, qualquer dia ignora as pessoas, porque já nem eu tenho paciência para isto, não é? Mas isto é o poder de quem trabalha internamente em si, é, eu já não tenho paciência para isto. Isto não é sobre mim, o outro está a projetar nele aquilo que ele tem dentro dele. Eu não tenho nada a ver com isto. Nem as pessoas ficam com raiva, mas como assim? Arranjam problemas e não é? Uhum, E os jovens às vezes são colocados em problemas que eles não têm culpa nenhuma. Isto são coisas dos adultos, não é? Deixem-nos ser livres, deixem-nos pensar, deixem-nos trazer ao de cima aquilo que eles são, porque eles são o futuro da sociedade. O que é que nós queremos para o futuro? Queremos continuar a adoecer estes padrões e perpetuar estes pensamentos? Então o que uhum. é que nós vamos ser um dia? Não é? Eu penso muito nisto. Vamos deixar de ser o quê? Humanos? Ter essência? Não é? De cuidar de nós? Vamos andar como? Se calhar já nem andamos. Estamos sempre a ser teletransportados ou nos aviões, já nem andamos pelas nossas pernas. Não é? O Porque filme este do avanço. Wall-E, não era? Era o Wall-E? Que retrata muito isso, que ele é um robô no futuro. Se ainda não viste esse filme, Sim, aconselho não muito a ver. sei. Mas o São nome. Sim. Wall-E, são dois robôs, e ele é antigo, Ah, depois ele encontra a mas já vi há robô muito tempo. do futuro. Ok, E os sim, humanos andam, nem se mexem, não é? Eles estão ali naquelas camas articuladas, eles não se sim, mexem, as roupas, eles ok, carregam num botão de roupa, sempre agarrados a um ecrã. Esse filme retrata sim, muito aquilo, o caminho para onde nós estamos a ir, que é, sim, não foge muito disso. sim, sim. Isto pode ser um sinal de alerta para mudar, e acho que, mas lá está, temos que ser todos a fazer.
Não vale a pena. Se for só uma, duas, três pessoas, uma minoria, tem que haver mesmo uma mudança. As pessoas têm mesmo que ativar isto nelas e perceber que não há outro caminho, não há outra Sim. saída. Ou então vão-se estar sempre a lamentar do mesmo e depois lamentam-se daquilo que são elas que criam, não é? Lamentam-se daquilo que são elas que estão a gerar. Quem é que habita o planeta Terra, não é? Quem é que está aqui a fazer a sociedade girar? Somos todos nós. Portanto, se estamos sempre a queixar-nos, é porque alguma coisa nós temos que mudar, Uhum, não é? esta coisa da cocriação, né, que meio mundo condena estes neologismos, né, do cocriar, mas a realidade é que estar vivo é cocriar. Eu estou a É, criar e não estou a tal criar qual. sozinho. Se eu estiver Exatamente, sozinho, eu não estou a cocriar nada, não estou em sociedade. Eu posso ir para o exato. mato e mesmo no mato eu vou co-criar alguma coisa. Quanto mais não seja, Uhum, eu vou co-criar o facto de estar a comer alimentos da terra, não é? exatamente. A É pisar a isso, terra. ninguém É vive uma sozinho. co-criação. Ninguém vive Exatamente. sozinho. Portanto, vamos escolher o que é que nós queremos co-criar. Uhum, Efetivamente, tirar o misticismo da palavra e assumir que somos exatamente. co-criadores da realidade onde nós vivemos. E com isso somos co-criadores com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com as nossas amizades e connosco mesmas somos co-criadoras. E Uhum, portanto precisamos tal e do qual. outro para co-criar. Uhum, Precisamos do é outro, isso precisamos de mesmo. alguém para criar. E isto é o Uhum, vínculo, não é? No fundo, o vínculo completamente. é Completamente. Nós esta estamos sempre em relação. Nós estamos sempre em relação. sempre. Portanto, nós estamos sempre a criar vínculos, mesmo que não sejam aqueles vínculos mais profundos, não é? Ou vínculos para a vida toda, como normalmente é com uma mãe com o pai. Nós estamos sempre em relação. E cabe-nos a nós ter esta capacidade de escolher, não é? E de desapegar e de libertar. Porque eu falo isto, eu contra mim falo, às vezes é muito difícil deixar ir, por exemplo, amizades que eu dava como, ok, esta amizade vai ser para a minha vida, não... Mas depois acontecem coisas que eu penso, ok, isto realmente já não está alinhado comigo. E tudo acontece por uma razão, né? E às Hum, vezes até a toxicidade que está lá, que nós quando estamos lá dentro não conseguimos ver, porque estamos muito envolvidos emocionalmente, e depois quando saímos percebemos que realmente isto já não tem nada a ver comigo. Se calhar naquela fase até fez sentido, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa que eu não queria ser e agora estou a evoluir tanto que já não me identifico, já não faz match, já não está em harmonia, tem mesmo que sair. E é ter esta capacidade de, ok, vou libertar e a pessoa pode seguir feliz na mesma, não é? hum, E isto é um grande trabalho, porque eu tenho pessoas que saem, mas saem com um rancor dentro delas. E eu não, eu só penso assim, eu desejo mesmo que sejas feliz. Não vou desejar, porque cada um, eu costumo dizer, cada um dá aquilo que tem dentro de si, não é? sim. E eu não vou dar uma coisa que eu não tenho dentro de mim. Portanto, por mais que eu sinta e que fique a pensar e que fique triste, não vou desejar esse mal ao outro, não é? E eu noto que as pessoas estão muito mesquinhas com as coisas e é muito será que eu faço melhor? E tu não podes fazer tão bem. Depois vêm-te a prosperar naturalmente com a tua voz no mundo e com a tua alma, e há qualquer coisa que não está bem, e tem que arranjar qualquer coisa, e tem que inventar, e às vezes até te fazem Uhum. duvidar se tu disseste ou fizeste aquilo ou não. É um bocadinho também aqui traços de narcisismo, e temos que libertar. A vida é muito curta. A vida aqui neste plano físico, não é? É uma passagem. Portanto, não precisamos de carregar este peso, já basta aqueles pesos que nós não controlamos e que vêm até nós. Controlamos a forma como reagimos a eles, mas não os controlamos em si. Portanto, há coisas que temos que libertar. Uau! Oh, meu amor, que lindo! Olha, e então, Hum, para terminarmos, também já vamos sim, aqui. sim, sim, As sim, conversas eu adoro porque sim, continuamos e continuamos. muito bom, São temas que não têm fim, pelo menos para completamente. já, não é? Hum, Olha, e sim. estávamos a falar de ti, do que é que tu te identificas. Quem é a Miriam fora do roteiro? Ok, então, fora do roteiro. A Miriam considera-se uma pessoa de sorriso livre e alma leve. É uma frase que eu tenho muito comigo. Há um mantra que guia muito a minha vida, que é entrego, confio, aceito e agradeço. Porque cada vez mais tenho percebido, nos meus 30 anos de idade, que
tudo aquilo que vem até mim, eu só tenho que primeiro entregar e confiar. Entrei e confio. E depois o que quer que seja que venha, eu vou aceitar, sabes? É mesmo a aceitação. E mesmo que não seja aquilo que eu estava à espera, vem para me trazer alguma lição, vem para me ensinar algo. E agradecer, porque a gratidão é o imã da abundância. Nós temos que agradecer todos os dias. Isto é mesmo muito importante e muda totalmente a nossa visão de vida, porque as pessoas estão sempre muito focadas no que ainda falta. Hoje, por acaso, partilhei uma publicação nas minhas stories que diz precisamente isto, que é nós estamos sempre muito focados naquilo que ainda nos falta, não é? No que é que me falta no trabalho, no que é que me falta em casa, na família, e não agradecemos por tudo aquilo que já temos. E tudo aquilo que nós temos hoje foi um pedido nosso há tempos atrás. Portanto, nós temos que ser gratos por isso, não é? E pensar sempre que há pessoas que estão pior do que nós, e que gostavam também de conseguir aquilo que nós conseguimos. E agora, tive aqui este momento mais filosófico, mas sou uma pessoa de espírito livre, amo a praia, amo o contacto com os pés na areia, o cheiro do mar, Hum. o som das ondas. Sou uma pessoa apaixonada por coisas simples, como por exemplo o pôr do sol, o nascer do sol, apesar de não ver tanto. Também sou uma pessoa apaixonada por música, tenho a música muito presente na minha família, inclusive também toco violino, assim nas horas Hum. vagas. E tenho um irmão que é mesmo músico profissional, toca oboé, e a minha cunhada é violinista profissional. Eu, como digo, sou Uau! amadora, mas sim. A música está muito presente e não só nesta vertente mais clássica, mas mesmo música. Eu sou a pessoa que estou no carro e eu estou a cantar e estou a mexer os braços. E hoje fiz isto e faço isto sempre, porque isto aumenta muito a minha vibração, sabes? Eu sou mesmo Estás a esta mexer pessoa que as águas, não é? Estás diz, exato, eu preciso a de mexer as movimento. emoções. Amo chocolate, é mesmo o meu guilty pleasure, gosto muito de chocolate, de pessoas que sorriem com o olhar e que abraçam também, porque acho que os nossos olhos dizem muito. Um, e, e acho que a vida me ensinou a ter muita resiliência, sabes? E se calhar há pessoas que hoje olham para mim e não sabendo o meu percurso de vida, podem pensar que ai, parece que tudo lhe corre bem, está tudo tão bem. E há uma história, não é? Há uma história para eu hoje estar aqui e pensar como penso e ter o mindset que tenho, e sou muito grata por isso também, porque mesmo nessas dificuldades eu percebi que a minha fortaleza também reside muito nisso. E há uma Hum. frase também que ainda está muito associada à Bíblia, que é quando eu estou fraca, eu estou forte, e nós realmente, quando achamos que não estamos a dar nada, é quando está uma grande força dentro de nós, sabes? E brota mesmo uma Uhum. grande força. Porque eu às vezes penso, eu agora até me sinto melhor, mas naquela altura, como é que eu fiz aquilo tudo? Como é que eu fui capaz? Tipo, eu tinha uma força que eu não te sei explicar, sabes? E isto é mesmo brutal, porque é algo que é surreal, não é? É o dom que nós temos, é inato ao ser humano e pronto, fora dos roteiros, acho que gosto muito de viajar também. Já conheci alguns países, especialmente dentro da Europa, e é isto, olha, daquilo que a vida me trouxer e aprendo também a navegar nesses caminhos. E é mesmo isso, não é? Eu ser fora do roteiro, é ir a navegar pelos caminhos, às vezes sem rumo, mas com as Hum, mãos no leme, não é? exatamente, é isso mesmo. Obrigada. Olha, minha Obrigada, querida, Miriam, por estares aqui, por obrigada nos eu. trazeres esta sabedoria, esta tua experiência, a tua prática. Foi muito bom ter-te aqui e falar de tantos temas, não é? Que são tão Sim, emergentes e necessários de sim. toque. Sim, Obrigada, muito, Miriam. muito, muito. Obrigada eu, minha querida. Gratidão mesmo.